A Square Enix sempre foi ousada na expansão dos jogos de Final Fantasy, né? Indo desde corridas de karts em Chocobo Racing, até tiros em primeira pessoa cheios de ação em Dirge of Cerberus. Em 1998, Final Fantasy Tactics chegou ao ocidente um ano após o lançamento de Final Fantasy VII, marcando aí uma mudança significativa nos JRPGs aí tradicionais. Esse jogo estratégico se destacou bastante no meio da multidão, continua sendo querido até hoje, a ponto de estar aí causando um rebuliço por conta do possível remaster que foi vazado há tempos como concreto, mas que agora tem aí colocadas dúvidas sobre sua existência. O caso é que a discussão parou em: criador de Final Fantasy Tactics diz que não há remasterização de Final Fantasy Tactics. Mas o tempo não para e as coisas aí continuam acontecendo. Houve mais mensagens do criador após essa e todo mundo só focou nessa. Mas é importante a gente contextualizar tudo. Eu acho que vamos ter remaster aí de Final Fantasy Tactics? Sim, eu acho que vamos e eu vou te explicar agora o porquê. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. A gente teve aí o trailer de GTA 6 que fez o planeta pela primeira vez parar de girar por alguns minutos e que provavelmente já está sugando aí todas as atenções dessa plataforma aqui, não só dessa plataforma, mas de várias outras. Claro, né, justo, merecido e evidente que isso ia acabar acontecendo, mas tem outras histórias no mundo dos games acontecendo junto a esse tsunami que GTA está provocando, e uma dessas histórias é a da remasterização de Final Fantasy Tactics, que já existe há muito tempo e que eu mesmo várias vezes já disse que não era questão de se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. Mas antes a gente precisa aí contextualizar primeiro, né, de onde essa notícia do remaster saiu. Tudo começou em setembro de 2021, onde houve um vazamento de dados que revelou informações aí interessantes sobre jogos que poderiam estar chegando ao serviço de streaming, o GeForce Now. O vazamento causou um barulho na comunidade gamer porque alguns dos títulos da lista ainda nem haviam sido anunciados, e ficando aqui só com os RPGs, dá pra gente citar os ports para PC de Final Fantasy VII e Final Fantasy XVI, que inclusive já está em desenvolvimento, um novo jogo tático que era o DioField Chronicle, Tactics Ogre Remaster, né, que veio como Reborn, Kingdom Hearts 4, que já foi anunciado, Voice of Cards 2 que já saiu, Chrono Cross Remaster que já saiu, ou seja, tudo que estava naquele vazamento, isso só falando de Square Enix, ele acertou, ficando em aberto ainda apenas Final Fantasy IX Remake e Final Fantasy Tactics Remaster. Bom, a Nvidia reconheceu que a lista era verdadeira, vazada, e que esses jogos estão aí de fato no banco de dados do GeForce Now, mas apenas para rastreamento e testes aí internos do aplicativo. Uma resposta mais panos quentes, né? Em fevereiro desse ano, o Jason Schreier, que é um jornalista do Bloomberg, né, e uma das fontes aí mais conceituadas da indústria de games, falou claramente que o remaster de Final Fantasy Tactics chegaria em algum momento. Em resposta aí a uma pessoa que tweetou, nem sei se a gente ainda fala assim, né, já que agora a rede só se chama X, mas ele antecipou uma possível revelação aí pela Square Enix. O Jeff Grubb, outro famoso aí insider da indústria e que não costuma errar aí nos seus vazamentos, também disse em um podcast que os vazamentos do GeForce Now eram todos reais e que era questão apenas de tempo aí para que fossem realmente anunciados. Isso no caso do Final Fantasy Tactics e do Final Fantasy IX Remake. Então, tem várias situações que confirmam que realmente é real esse remaster, e se a gente tivesse alguém dentro da Square Enix ou próximo ali, fonte segura para confirmar isso, com certeza acho que não haveria mais dúvidas. Só que o mais perto que a gente chegou disso foi de um questionamento de uma pessoa, né? O Victor, que inclusive é inscrito e do clube de membros aqui do canal, que comentou sobre esse remaster e foi questionado pelo Yasumi Matsuno em pessoa, ou seja, o criador desse RPG, se eles deveriam nerfar o Cid, que é conhecido aí por ser um personagem que quebra o jogo, né? Foi uma pergunta no mínimo aí intrigante, né? Só que a mais recente interação do Matsuno com o público sobre esse assunto, né, deu um banho de água fria aí em muitos fãs de RPG que esperam alguma coisa de Final Fantasy Tactics. A gente tem de lembrar que Yasumi Matsuno não faz mais parte do quadro de funcionários da Square Enix, isso desde 2005,
quando ele deixou a empresa enquanto dirigia o Final Fantasy XII e deixou essa função com o Hiroyuki Ito. Ele teve outras participações como um freelancer em Final Fantasy XIV, né, naquela expansão de Valice, e teve envolvimento também com Tactics Ogre Reborn. Então ele não é mais funcionário mesmo. E o pessoal começou a movimentar mais uma vez as redes dele para cobrar o remaster de Final Fantasy Tactics e o banho de água fria via galope. Ele disse, olha só, atualmente não há planos para remasterização. Além disso, você deve transmitir sua solicitação à Square Enix, não a mim. Obrigado pela sua compreensão. Se a gente for analisar friamente o que foi dito, né, acabou a discussão. Né? Não tem planos, não vai acontecer. Mas essa mensagem foi enviada em 29 de novembro e é a mensagem que se espalhou aí por todos os sites, mas não deram sequência na thread. Aconteceram mais coisas depois disso e isso é muito importante. Todo mundo foi surpreendido com o anúncio repentino da morte do Akira Toriyama. No próprio comunicado oficial no X, foi dito que ele tinha ainda várias obras em andamento e estava muito entusiasmado com todas elas. E eu não quero me aprofundar nesse ponto do falecimento dele, mas sim do que ele nos deixou em vida. Fico pensando aqui comigo que esse vídeo até poderia ter saído antes, como uma homenagem em vida. Mas as coisas acontecem sem dar muitas explicações do porquê, né? E a gente precisa exaltar tudo o que esse cara deixou. A primeira vez que eu ouvi falar de Akira Toriyama foi quando Dragon Ball chegou no SBT e através da revista Animax número 7, que contava em mais detalhes aí quem era o criador daquele anime. Eu não sabia, mas muito do que o Akira Toriyama criou ajudaria muito na minha formação, na minha forma de pensar como histórias devem ser escritas e principalmente na minha paixão por RPGs, principalmente JRPGs. Akira Toriyama é uma verdadeira lenda no universo dos mangás. Dragon Ball, que se tornou um ícone cultural, apareceu pela primeira vez em 1984. Graças a Toriyama e a sua criação, e outros mangakás famosos compartilham dessa opinião, pessoas de todos os cantos do planeta começaram a se interessar por mangás e animes, transformando-os em fenômenos globais. Mas não pense que Dragon Ball é a única joia da coroa do Akira Toriyama. O talento dele brilha em várias outras obras, mostrando que ele realmente tem o toque de Midas quando se trata de criar personagens e histórias cativantes. Seja você um fã de longa data ou alguém que acabou de descobrir o mundo maravilhoso dos mangás, a obra de Toriyama é algo que consegue unir e encantar pessoas de diferentes idades e lugares, como se ele fosse um amigo que nos conta as melhores histórias. Akira Toriyama é um nome que, mesmo que você não seja fã de mangá ou anime, provavelmente já ouviu por aí. Ele não é só um grande artista nesse universo, mas também deixou sua marca impressionante no mundo dos jogos de JRPG. Um exemplo brilhante disso é a sua contribuição para a série Dragon Quest. O que torna os jogos da série Dragon Quest tão especiais é que, em parte, tem esse toque mágico do Toriyama. O estilo artístico dele, que é único, que é cativante, define a aparência desses jogos e os distingue de qualquer outro. Antes mesmo de Dragon Ball conquistar todos os corações aí pelo ocidente, a mão mágica de Toriyama já dava vida ao mundo de Dragon Quest, o RPG que marcou época desde seus primeiros dias no clássico Nintendinho. Conhecida inicialmente como Dragon Warrior fora do Oriente, essa série se destacou com um estilo de arte único e marcante, assinatura de Toriyama, que acabou por chamar a atenção dos fãs e suas outras criações. Para quem adora Dragon Ball, ver as semelhanças entre os personagens de ambos os mundos é como reencontrar rostos familiares em uma multidão, especialmente quando notam que, por exemplo, o herói de Dragon Quest Monsters, Joker, tem um quê do nosso conhecido Vegeta lá do Dragon Ball, que, diga-se de passagem, é o meu personagem favorito das obras dele. Desde o começo da aventura, foi talentoso Toriyama quem cuidou das ilustrações e dos designs em Dragon Quest, garantindo que o jogo tivesse um ar acolhedor, até mesmo para aqueles que nunca tinham experimentado RPG antes. Pense só, Dragon Quest chegou ao mundo em 1986
e desde então Toriyama dedicou tanto tempo e empenho a esse universo quanto dedicou ao icônico Dragon Ball. É como se de alguma forma ele tivesse sempre por perto, ajudando a dar vida a esses mundos incríveis que tantos adoram, tornando-os familiares e queridos por gerações. Enquanto essas duas franquias corriam em paralelo, os mangás e os RPGs, Dragon Ball também recebia sua cota de RPGs junto dos jogos de luta. Falando dos RPGs em específico, desde o Nintendinho, passando por Super Nintendo, Game Boy Advance e mais recentemente a geração do PS4 com Dragon Ball Z Kakaroto, o Akira Toriyama estava lá mostrando como que ele escrevia e tinha muito desse tom de jogos no seu mangá, tornando facilmente portável para um videogame. Você tinha um inimigo principal com um certo nível de poder e o herói precisava se desenvolver e evoluir ao longo da história, adquirindo aí novas habilidades e novos níveis de poder. Uma batalha final épica acontecia e ao final um novo inimigo se revelava ainda mais forte que o anterior, exigindo do herói novamente esse loop de gameplay até chegar ao novo chefão. O autor teve a oportunidade de demonstrar seu talento em outros projetos de JRPG. Um deles é o Famicom Jump 2, um spoiler de 17 anos. Fica o alerta já no início desse vídeo se você não sabe nada sobre Final Fantasy VII e quer ter sua experiência resguardada para quando pegar o Rebirth, porque hoje a gente vai falar das implicações da cena mais icônica de Final Fantasy VII. Ela vai ser recriada ipsis literis, tem a possibilidade que aconteça com outro personagem, a cena ao menos vai acontecer. Se acontecer, a gente pode ter um plus no final de tudo com ela retornando. São todos esses pontos que eu vou abordar agora nesse vídeo, bora lá! Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. No começo de 1997, a Square finalizou a versão japonesa de Final Fantasy VII, um marco para os games. Com a visão de Hironobu Sakaguchi, eles criaram um jogo incrível, cheio de aventuras e na época com gráficos de cair o queixo, mostrando que o PlayStation era o novo gigante do entretenimento e a nova casa dos RPGs. Mas olha só, eles tiveram uma carta na manga, um segredo que ia chocar todo mundo. Lá pelo fim do primeiro CD do jogo, acontece algo para tirar o fôlego até do jogador mais durão. O vilão Sephiroth ataca Aerith, que na época a gente chamava de Aeris, né? Uma das personagens mais queridas, por trás acabando com sua vida. Se a gente olhar hoje, pode até achar a cena meio simples, com aqueles personagens quadradões e animações básicas, mas naquela época, foi assim, o momento que mexeu com os sentimentos de todo mundo, marcando aí os jogadores para sempre. Tem gente que até chorou. Eu me controlei, confia. Eu tô chorando só. Agora, tá querendo uns gift cards com desconto para pegar o Rebirth no seu PS5? Ou você quer começar com o set original lá na Steam? Para pagar mais barato no jogo que você tá de olho, você pode usar os meus cupons de desconto da Alien Gamer, que é parceira aqui do nosso canal. Eles garantem compras legais e seguras, pois trabalham com códigos originais e genuínos de cada fabricante e contam com suporte 24 horas. Então anota aí os cupons, o Game Shark BR5 para obter um desconto de 5% em toda a loja e Game Shark BR30 para um desconto de 30% em pacotes do Office. Mas não para só no desconto, a cada R$20 em compras você vai automaticamente concorrer a 2 Super Kits Xbox ou PlayStation, inclusive com um ano grátis de Game Pass Ultimate ou de PS Plus Deluxe. Então aproveite os cupons. Boa sorte na promoção e enche esse carrinho com o que você precisa na Alien Gamer. Geralmente em jogos, quando um personagem morre a gente não leva tão a sério, não é mesmo? Afinal, são só bonecos digitais. A gente pode tentar de novo, reiniciar o jogo ou até mesmo trazê-los de volta de alguma maneira. Parecia que a vida deles não era tão importante assim. Mas com Final Fantasy VII os criadores queriam mexer com a gente e mostrar uma morte que fosse definitiva, que deixasse mesmo um vazio. Eles queriam que a gente refletisse sobre a vida, sobre perder alguém para valer. Aí pensaram, e se a gente fizer a heroína morrer? Isso com certeza faria todo mundo parar e pensar um pouco mais sobre o valor da vida. Todo preparo começa com um aviso de que algo inesperado tá para acontecer. No encontro com Cait Sith no Gold Saucer,
ele revela uma previsão sombria: você conseguirá o que mais deseja, mas perderá alguém importante. Isso significa não só que um dos amigos de Cloud morrerá na busca por Sephiroth, mas também que ao encontrar as respostas que procura, Cloud enfrentará uma perda pessoal, perdendo sua sanidade e sua essência. Esse momento chave começa a se desenrolar no Templo dos Anciões, onde também enfrentamos aí a perda prometida de um dos personagens, Cait Sith, que se sacrifica para resolver um enigma e permitir que o grupo obtenha a matéria negra, mesmo isso custando a vida. A despedida de Cait Sith é emocionante. Ele faz um grande sacrifício pelo bem maior, demonstrando afeto e confiança no grupo, apesar de ter sido originalmente um espião. Essa cena tem todo o drama de um grande filme, mas logo em seguida a narrativa nos surpreende com a chegada de um novo Cait Sith, minimizando aí a gravidade da morte no jogo e sugerindo que nenhum personagem principal realmente morrerá de forma permanente. Isso cria uma expectativa de que, por mais perigosas que sejam as situações, sempre haverá uma saída e você se sente confortável com isso. Logo depois, a história toma um rumo sombrio quando Aerith decide aí agir sozinha e se dirige à Cidade dos Anciões, com Sephiroth revelando sua intenção de eliminá-la antes que ela possa intervir em seus planos. Isso coloca a vida de Aerith em risco, mas ainda assim mantemos a esperança de que ela sobreviva, especialmente após o incidente com Cait Sith. No entanto, Cloud está em um conflito interno, questionando sua capacidade de proteger seus amigos após ser manipulado por Sephiroth, uma dúvida que acompanha aí na jornada até a Cidade Perdida. Chegando lá, uma música sombria toca, preparando o terreno para um evento significativo. A busca por Aerith se torna ainda mais intensa quando Cloud é guiado por vozes antigas até ela, mas uma sensação de armadilha paira no ar, especialmente ao entrar na cidade. A atmosfera é tensa, indicando que algo grande, possivelmente trágico, está prestes a acontecer, nos levanta a um ponto crucial da história, onde as consequências de nossas ações são imprevisíveis. Enfim, você chegou ao momento crucial com Aerith. Há uma cena intensa onde Cloud, o herói da história, avança sozinho em direção a Aerith, que está ajoelhada, possivelmente fazendo uma prece. De repente, a música tensa que está tocando, Anxious Heart, para e dá lugar a uma melodia sombria que sugere que algo bom não vai acontecer. Cloud parece não estar em controle de suas ações, como se uma força externa, nesse caso Sephiroth, o manipulasse. E aqui está você com o controle na mão, sem querer, conduzindo Cloud a levantar sua espada acima da Aerith. Mas no último segundo, os companheiros de Cloud intercedem, evitando que o pior aconteça. Esse alívio momentâneo é até palpável pro Cloud, até que confuso, né, questiona suas próprias ações, como se conversasse diretamente com você. A seguir, quando você finalmente sente o alívio, o Sephiroth faz sua entrada triunfal de forma inesperada, descendo dos céus para cravar sua espada em Aerith, tirando-lhe a vida instantaneamente. Esse momento é tanto chocante quanto tristemente bem criado, desafiando o clichê das mortes dramáticas que estamos acostumados a ver no cinema, conhecidas aí por darem aos personagens um último momento de glória. Aqui a realidade se impôs. Aerith morre sem aviso, ela está no meio de uma oração, com um sorriso amável nos lábios, apenas para ser surpreendida pela ação mortal do Sephiroth. Yoshinori Kitase, uma das mentes criativas por trás do jogo, criticou a maneira como as mortes Final Fantasy X, Persona, Chrono Cross, Golden Sun e Lost Odyssey. Todos esses RPGs que eu citei estão influenciando esse novo jogo que está no Kickstarter, inclusive com participação de gente conhecida dos JRPGs. Vou te mostrar mais sobre esse jogo agora. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. A gente sabe que RPG é um gênero nichado, mas que no meio lá dos anos 90 esteve em alta com o mainstream e como tudo que existe no entretenimento teve seu ciclo, com sua ascensão, queda e estabilização. Nesse período de estabilidade temos visto muitos RPGs indies tentando replicar o sucesso do passado e, se possível, com DNA do passado. E assim tem surgido vários projetos no site de financiamento Kickstarter, alguns mais promissores, outros nem tanto, mas esse é um dos que entra no seleto e pequeno grupo de promissores.
A Alzara Radiant Echo se propõe a ser um JRPG baseado em turnos, inspirado em clássicos adorados do gênero, como Golden Sun e Final Fantasy X. O jogo se passa em um mundo fantástico, onde o poder dos 4 elementos está profundamente ligado a temas de amizade e união. Você vai embarcar em uma jornada épica junto com Kayla e seus aliados. Eles utilizam magia elementar e, combinando suas habilidades, liberam novas e inspiradoras forças. O estúdio por trás desse jogo é o Camellia, com sede em Montpellier, na França, e que foi fundado em 2021 com inspiração em JRPGs. Não por menos, o primeiro projeto deles é um JRPG. Mesmo sendo um estúdio independente, a equipe por trás dele é formada por profissionais experientes da indústria de jogos, que são 14 pessoas no total. Alguns membros já trabalharam em títulos como Ghost Recon Breakpoint, um shooter tático, Dead Cells, um roguelike Metroidvania, e Haven, um RPG de 2020 que tinha suporte multiplayer. Agora, com esse novo JRPG, o estúdio quer prestar uma homenagem aos clássicos do gênero que eu citei lá no início do vídeo e trouxe pessoas que têm muita bagagem com JRPGs, mas eu vou falar disso mais adiante. A Alzara entrou em campanha no Kickstarter esta semana e alcançou a meta de financiamento em menos de 48 horas. O projeto reúne especialistas renomados em JRPG, incluindo Yoshiro Ambe e Motoi Sakuraba, para ajudar no desenvolvimento. Motoi Sakuraba é um compositor famoso por seus trabalhos em Tales of, em Star Ocean, em Valkyrie Profile, em Mario Golf, em Dark Souls, em Golden Sun, enquanto o Yoshiro Ambe é conhecido pela arte de jogos como Genshin Impact, Fire Emblem Heroes e Trails of Mana. A campanha do JRPG no Kickstarter ainda está ativa, permitindo que mais pessoas apoiem o projeto e ajudem a financiar as metas adicionais. O estúdio já atingiu a meta de 150 mil euros, mais de 800 mil reais, para garantir a dublagem em inglês, mas há mais objetivos a serem alcançados. Uma dessas metas é ter Sakuraba compondo a trilha sonora completa do jogo. Não somente algumas poucas músicas, embora o valor exato para isso ainda não tenha sido divulgado, até a edição pelo menos desse vídeo. Além disso, há outra meta extra ainda não revelada. Os valores de apoio variam de 30 euros a 5 mil reais, com a possibilidade até de visitar o estúdio na França para um workshop. O jogo está sendo feito para ser jogado tanto no PC quanto nos consoles. A equipe sabe que os jogadores de console também, obviamente, são grandes fãs de JRPGs e eles querem apoiar o máximo de plataformas possíveis no futuro. Como eles têm vasta experiência na indústria, eles estão procurando estabelecer parcerias com os melhores especialistas em portabilidade, garantindo aí o suporte ideal em todas as plataformas. Por isso não há metas ocultas para consoles durante a campanha, mas eles só irão compartilhar mais detalhes sobre as versões para consoles no futuro. Mas aqui fica a ideia de que ele estará na trinca tradicional da nova geração, né? PS5, Xbox Series e Nintendo Switch, seja o atual ou o próximo que é tanto falado. Como é uma equipe composta majoritariamente por pessoas que falam francês, felizmente eles entendem a importância de vivenciar jogos na língua nativa, especialmente nos JRPGs que são sempre muito focados em narrativas. E para o Camellia Studio garantir uma experiência imersiva, eles estão trabalhando em parcerias com especialistas em localização. E esse aqui também, como eu havia dito no outro vídeo do outro RPG também do Kickstarter, para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que este jogo virá em português do Brasil, o que obviamente aumenta a vontade de boa parte dos jogadores aqui para poder dar uma olhada no jogo. Agora, claro, né, a gente precisa falar das mecânicas que estão prometendo para esse RPG. Como mencionei, esse jogo é um JRPG por turnos inspirado em clássicos como Golden Sun, Persona, Final Fantasy X e Lost Odyssey. A Alzara promete que vai combinar os melhores elementos desses jogos. Nos combates, cada um dos personagens possui uma variedade de feitiços ligados ao elemento principal, fogo, ar, terra e água. Os inimigos que você encontra têm fraquezas em relação a esses elementos e essa vulnerabilidade é a sua força. Usando os elementos contra os inimigos, você pode superar as adversidades. Contudo, alguns inimigos não são derrotados tão facilmente. Galera, Final Fantasy VII Rebirth parece estar enfrentando problemas para engrenar nas vendas físicas no Japão. Veja bem que eu frisei vendas físicas. Ele vendeu muito menos que a primeira parte do remake na sua primeira semana.
e vendeu menos também que o Final Fantasy XVI no mesmo período. Calma lá que a gente vai entender o porquê disso e talvez esteja tendo um alarde excessivo por conta dos números. Vamos lá. Vamos primeiro ver o fato e depois, com dados, números de outros jogos também, tentar entender o que aconteceu. Fala, meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Ultimamente todo mundo está falando sobre Final Fantasy VII Rebirth, a continuação de um dos jogos mais admirados e emocionantes da série de RPG. Espera-se que esse jogo esteja sendo um grande sucesso nas vendas, especialmente no ocidente, onde é provável que esteja vendendo aí feito pão francês de manhã cedo. No entanto, curiosamente, as coisas não estão indo bem no Japão, onde as vendas de Final Fantasy VII Rebirth caíram cerca de 90% desde o seu lançamento. Será que, apesar das expectativas, o jogo não está conseguindo cativar o público japonês da maneira esperada? Bom, de acordo com um relatório recente da Famitsu, foi traduzido pelo Insider Gaming, Final Fantasy VII Rebirth teve um total de 287.138 cópias vendidas em apenas 2 semanas disponível nas lojas. Esses números são típicos aí para um jogo exclusivo do PS5 no Japão, considerando que o console não é tão popular quanto o Nintendo Switch por lá, por exemplo. No entanto, o que realmente chama a atenção é que uma grande parte dessas vendas, especificamente 262.656 cópias, aconteceu logo na primeira semana após o lançamento. Isso quer dizer que na segunda semana após seu lançamento, o jogo vendeu apenas 24.482 cópias, o que representa essa queda de quase 90% em relação à semana de estreia. Agora, vale lembrar que a gente está falando apenas das cópias físicas, então isso não mostra toda a situação e é um retrato apenas do Japão. Mundialmente, a gente ainda não tem os dados de vendas divulgados. Mesmo assim, é um número que chama bastante atenção, né? Ultimamente, se diz que os jogos de Final Fantasy não têm ido tão bem em termos de venda no Japão. Inclusive, o Final Fantasy XVI seguiu essa mesma tendência, enfrentando uma notável queda aí nas vendas logo após seu lançamento. Mas tanto a primeira como a segunda semana dele no Japão rendeu mais cópias físicas do que o VII Rebirth agora. Você pode até falar do remake aqui, que teve as vendas extremamente superiores a esses dois no período de 2 primeiras semanas. Mas vamos lá, a base instalada do PS4 na época do lançamento do RPG já era muito maior do que é a do PS5 agora. Isso faz muita diferença. Quando você lê o que alguns sites têm publicado, parece uma tragédia anunciada. Mas à medida que você tenta entender e busca dados que verdadeiramente se relacionam à causa dessa queda, quando você busca as correlações, você nota que chega a ser frustrante ver que alguns meios de comunicação estão apresentando isso como se fosse um grande fracasso de vendas, especialmente quando fazem isso em suas manchetes sem oferecer o contexto completo. Uma coisa eu digo, se você gosta do Final Fantasy VII, não precisa se preocupar com as vendas do Rebirth. O RPG é muito bom, eu ainda estou jogando ele, vai ter vídeo dele aqui assim que eu aproveitar ele até o fim. Há uma boa chance dele ser indicado ao prêmio de jogo do ano e muitos acreditam que ele pode ganhar dada sua qualidade. Os jogos da série Final Fantasy sempre geram muita expectativa e recebem críticas intensas, refletindo aí os altos padrões que os fãs e os críticos esperam. E segundo as opiniões, anos 90, uma fase que pegou 3 gerações incríveis dos games. A gente começa com os 16 bits, notadamente com Mega Drive e Super Nintendo, passando pela revolução 3D dos 32 bits, marcada principalmente pelo primeiro PlayStation e chega ao amadurecimento do 3D 128 bits, começando pelo Dreamcast em 1998. Essa década é também conhecida como a fase de ouro dos RPGs, e eu resolvi fazer uma lista de melhores RPGs de cada ano dessa década dourada. Fala, meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Bom, primeiro eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Essa lista traz os melhores dentre que eu joguei, né, e seu respectivo ano de lançamento. E esse ano de lançamento é a data inicial mesmo. Naquela época era comum um jogo sair em um ano no Japão, por exemplo, e só depois de muito tempo ser localizado no Ocidente.
Obviamente, não joguei tudo de cada um daqueles anos, ainda tem muita coisa para conhecer, até porque tem ano que tem quase uma centena de RPGs lançados. Então, isso aqui é uma visão minha do momento e essa lista um dia pode mudar. Por exemplo, daqui a alguns meses eu posso jogar algum RPG de 1994 que ainda não tinha experimentado e ver que esse Legend of Fulano é melhor do que o Chronicles of Ciclano que votei como o melhor aqui. Aí vou ter de atualizar essa lista, mas enquanto esse momento não chega, esses são os melhores RPGs de cada ano. Aproveita e vai montando sua lista também para comentar aqui embaixo e a gente comparar. Começando a década 1990, viu vários RPGs sendo lançados ainda na geração 8 bits do Nintendinho e já se preparando para os 16 bits. Mas esse final de geração viu surgir muitas séries de RPGs com um amadurecimento gráfico incrível, como Crystalis da SNK, um dos jogos mais bonitos daquela geração, Megami Tensei 2, The Legend of Heroes, Final Fantasy 3, Saga 2, Phantasy Star 3, foi um ano que começou bem a década e já mostrava que não tava de brincadeira. Mas para mim, o melhor foi o Dragon Quest IV. É um RPG que abre os anos 90 com grande estilo lá no Nintendinho. Foi um dos jogos mais vendidos do ano e um sucesso entre os críticos, recebendo diversos prêmios. Lá naquele ano, Dragon Quest IV inovou ao ser dividido em 5 capítulos distintos, cada um focado em um personagem diferente, todos ligados ao herói principal. No capítulo final, todas as histórias se unem enquanto o grupo embarca numa aventura maior. Dá uma sensação de você vivenciando várias pequenas aventuras, tipo uma coisa mais fechadinha e depois todo mundo se unindo para enfrentar o mal maior. Imaginem a primeira fase dos Vingadores. Você vai acompanhando as histórias isoladas que vão levando para a união para derrotar algo maior. Me agradou demais, porque cria uma expectativa que não se perde nesse jogo. Meu voto de 1990 é dele. Em 1991 viu surgir Lagrange Point, Lagoon, Saga 3, Metal Max, Shine in the Darkness e várias outras coisas legais, mas nenhum deles bateu tão forte em mim como Final Fantasy IV. Estreando no Super Nintendo, a Square queria dar um salto de qualidade ao que fez no Nintendinho e conseguiu. Trouxeram uma narrativa incrível, uma das melhores da série, mexe com seus sentimentos de verdade, não se sinta estranho se você começar a chorar por causa de pixels na tela. Foi aqui também que começaram a usar a barra ATB, que fez sucesso na série e tem personagens muito carismáticos que você vai se importar. Então Final Fantasy IV é meu destaque de 1991. Esse é um ano que também recebeu muitas coisas boas. Dragon Quest V estreou no Super Nintendo, Dragon Ball Z Super Saiyan Densetsu chegou nesse ano também, Final Fantasy V, Darklands, mas pra mim nenhum superou o Lunar The Silver Star que saiu pro Sega CD. O RPG fez muito uso de cutscenes animadas colocadas em pontos específicos da história e mais tarde se tornaram uma marca registrada da série. O combate era por turnos, mas você não fica com os personagens parados nas laterais da tela e batendo em quem está do outro lado. Eles precisam se mover pelo campo para atacar, para se defender, e cada personagem pode se mover apenas uma certa distância. Alguns personagens podem fazer mais de uma coisa por turno, então dá uma profundidade legal. Em 1993 marcou a estreia de Breath of Fire, Shadowrun, Illusion of Gaia e confesso que foi difícil escolher entre duas opções aqui. Uma era o Ogre Battle March of the Black Queen, que iniciou a série Ogre, sendo esse uma variante com uma pegada mais Fire Emblem. Mas não deu para superar o que senti com Secret of Mana, que naquela época usou designs incríveis, um sistema de combate perfeito para o multiplayer, interface ótima, lindos gráficos, é um jogo grande, massivo, mas mesmo assim isso não te assusta, ele consegue fazer de tudo para te cativar.
Inclusive, ele recebeu um lindo remake em 2018 que também vale a pena ser jogado. Se não me engano, está disponível para PS4, PS Vita e PC. E se você se interessou por essa versão, pode usar os meus cupons de desconto da Alien Gamer, que oferece descontos não só em jogos, mas em gift cards e softwares também. Eles garantem compras legais e seguras, pois trabalham com códigos originais e genuínos de cada fabricante e contam com suporte 24 horas. E você pode comprar gift cards da Steam, do Xbox, da PlayStation, da Nintendo. Não são só jogos não, e meu cupom vale para tudo isso. Então anota aí para você usar, é o GameShark BR 5 para obter um desconto de 5% em toda a loja e GameShark BR 30 para um desconto de 30% em pacotes do Office. Então aproveite os cupons e encha esse carrinho com o que você precisa na Alien Gamer. Esse ano é uma prateleira de joias raras. Tivemos Earthbound, o primeiro The Elder Scrolls, que é o Arena, Lunar Eternal Blue, Kingsfield abrindo PS1. Só que pra mim, 1994 foi o ano de Final Fantasy VI. E que marco ele representou, né? Fala meus caros, eu sou o Otávio, você está no canal GameShark BR e em muitos jogos de RPG você está acostumado a se colocar na pele de um herói, percorrer diversos ambientes, vastas áreas ao ar livre, masmorras escuras, tudo isso em busca de derrotar criaturas, encontrar tesouros. Mas está surgindo um jogo indie chamado Monsters Domain, que tem sido chamado aí por alguns de Skyrim Reverso. Inova aí ao permitir que você experimente a vida do outro lado. Você é o monstro enfrentando todo aventureiro que ousar invadir seu território. Claro que jogos onde você é ou se torna ao longo do tempo um vilão não são uma novidade completa. Temos Overlord, em que você é um vilão, quase um Pikmin do mal. Langrisser, onde você pode trair os bonzinhos e se tornar o vilão. E se tornar o vilão de tudo, se aliando ao pior daquele mundo. Soul Nomad, onde você pode ter o maior protagonista sociopata de um RPG. Tem vários outros que eu poderia citar aqui também, mas muito do fato de que você pode escolher um caminho do mal. Aqui em Monsters Domain, não. Aqui o plot é você ser um monstro aprisionado que é libertado e agora quer voltar a ter o controle de tudo. Agora, melhor proveito ainda é poder pagar mais barato no jogo que você está de olho e quer pegar uma promoção. E você pode usar os meus cupons de desconto da Alien Gamer, que oferece descontos não só em jogos, mas em gift cards e softwares também. O que é mais importante quando a gente compra online é que eles garantem compras legais e seguras, pois trabalham com códigos originais e genuínos de cada fabricante e contam com suporte 24 horas. E você pode comprar gift cards da Steam, do Xbox, da PlayStation, da Nintendo. Não só jogos não, e meu cupom vale para tudo isso. Então anota aí para você usar, é o GameShark BR 5 para obter um desconto de 5% em toda a loja e GameShark BR 30 para um desconto de 30% em pacotes do Office. Então, aproveite os cupons, boa sorte na promoção e encha esse carrinho com o que você precisa na Alien Gamer. Bom, eu solicitei e tive acesso liberado a playtest do jogo na Steam e esse RPG vai além de simplesmente batalhar contra heróis clássicos. De cara aqui se nota que o foco não está nos gráficos incríveis ou num plot imaginável. Aqui você é responsável por montar e articular aí o seu exército do mal, equipando-os com armas e habilidades melhores para resistir às forças do bem. Você tem um controle total sobre o seu exército. Você pode escolher qualquer criatura do seu exército e dar ordens específicas. A cada herói vencido, seus monstros se fortalecem, ganhando a chance aí de serem melhor equipados ou de adquirir novas habilidades ou poderes. Você também pode reviver inimigos derrotados para trazê-los para o seu lado, tipo um Rei da Noite do Game of Thrones, ou utilizar partes de guerreiros já mortos para descobrir novas estratégias. Sua missão principal é proteger seu reino dos monstros, barrando a entrada de qualquer visitante indesejado. Para começar, você terá à disposição essas criaturas como monstros e esqueletos,
Mas conforme o tempo passa, você terá a chance de fortalecer suas defesas e criar seres ainda mais formidáveis. Agora, quando se trata de moldar a identidade do seu exército, você tem total liberdade. Pode optar por se especializar em uma técnica particular ou combinar várias para formar uma legião de monstros fiéis e únicos. Entre suas escolhas estão artes obscuras como necromancia, experimentos com vivisecação, mutação, encantamentos através de runas, criação de elixirs, talismã, habilidade de forja, refinamento de técnicas e estratégias, astúcia de trapaça, maestria em perfuração, domínio da feitiçaria, tudo isso sem esquecer das diversas escolas aí de magia negra também. O importante é você encontrar o seu estilo preferido e se divertir montando aí esse exército imbatível. E essas especializações são muito legais para a proposta desse RPG. Pense aí nos estilos como caixas de ferramentas cheias de possibilidades, cada uma aí com seu foco especial. Quando você começa a juntar essas caixas, coisas mágicas vão acontecendo. 2023 foi um ano muito bom para os RPGs, com certeza um dos ápices em muito tempo, e o mesmo a gente pode dizer da releitura de clássicos que chegaram através de remakes ou remasters, como foi o caso de Star Ocean e Super Mario RPG, por exemplo. Sea of Stars foi um que recebeu ótimas críticas, caiu no gosto do público, principalmente porque resgatou muitas coisas remanescentes da era dos 16 bits e tem atraído muita gente. Por algum motivo, nos últimos anos, houve uma ascensão e busca por jogos retrô, o que motivou também o momento para a criação de Sea of Stars. Outras empresas, sejam elas indies ou não, estão de olho nessa fatia do bolo, e a gente vai começar a ver cada vez mais e mais jogos buscando referências no passado. E tudo isso que eu tô falando é para chegar neste RPG que tem muito dessa pegada nostálgica, tá cheio de referências da era do Super Nintendo, só que ninguém tá falando desse jogo agora, como se falou aí de Sea of Stars no passado. É por isso que eu tô aqui para te apresentar hoje o Crystal Story Dawn of Dusk, porque alguém precisa falar e dar espaço a esses jogos bons e perdidos. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Era 2020 quando a página de Sea of Stars no Kickstarter foi criada e foi um verdadeiro sucesso. Seu objetivo era conseguir $100 mil para criar um jogo de RPG cuja história se passaria antes de The Messenger, o jogo aí que tornou o estúdio Sabotage conhecido. A campanha foi um sucesso e não só bateram a meta, como conseguiram 12 vezes mais de $1.200.000. Um ano antes, em 2019, um desenvolvedor indie chamado Fred Brown, sozinho, estava criando um RPG chamado Crystal Story, que foi revelado em um vídeo no seu canal do YouTube, onde ele dizia estar trabalhando no jogo desde dezembro de 2018 e se inspirado aí em jogos como Earthbound, Undertale e Zelda. Sea of Stars foi falado consecutivamente então por 3 anos, com razão, afinal tinha muita inspiração nos RPGs da era dos 16 bits, como Chrono Trigger e Super Mario RPG, e conseguiu merecidamente muita repercussão que foi, pelo menos para mim, recompensada com um bom jogo assim que ele foi lançado, em agosto de 2023. Até o fim de 2023, o RPG já havia sido jogado por mais de 4 milhões de pessoas. Não por menos, eles foram honrados, porque isso que aconteceu para mim é uma honra. Foram honrados com elogios de Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii e Kazuhiko Torishima. O primeiro foi criador de Final Fantasy, o segundo foi criador de Dragon Quest e ambos se uniram para criar Chrono Trigger, no qual Sea of Stars tanto se inspira. Já o Torishima trabalhou com o Akira Toriyama na arte desse RPG lendário. Diferentemente do caso de sucesso merecido que Sea of Stars percorreu, Crystal Story veio recebendo pequenas atualizações aí pelo canal do YouTube do próprio Fred Brown, sem nenhuma aí campanha de financiamento ou divulgações da mídia especializada. Eu só fui descobrir ele realmente perto do fim de 2023, enquanto identificava aí os lançamentos dos RPGs que sairiam em 2024. Crystal Story Dawn of Dusk é um jogo de RPG de ação, talvez eu diria até híbrido, né? Porque ele tem combate em turnos e bullet hell também, que já vou te explicar aí em detalhes.
e que mescla gráficos encantadores com um estilo retrô e uma jogabilidade veloz, fortemente influenciada aí pelos clássicos de 16 bits. Aqui você encarna o papel de Mina, uma jovem aventureira originária aí de Downside. Ela parte para uma jornada para um mundo estranho e devastado chamado Duskside, com o objetivo de resgatar seu irmão, capturado pelas forças de um poderoso ser conhecido como Termina. Deu para perceber aí o jogo de palavras, né? Downside, Duskside, Dawn of Dusk, ok. O jogo vai sair no formato de episódios e ao longo dessa narrativa, Mina se transforma em uma verdadeira guerreira, vivenciando aí diversas aventuras e adquirindo o domínio de uma magia elemental poderosa, denominada Artes. Estas habilidades especiais permitem que ela transite por terrenos desafiadores enquanto enfrenta aí os inimigos sombrios que se colocam ali no caminho. Esse RPG só sai em 12 de janeiro, talvez tenha saído, né, no momento em que você está assistindo aqui, mas ele tem uma demo na Steam, lembrando que esse jogo vai sair lá e na itch.io também, uma loja para jogos indies. Eu pude conferir essa demo e confirmar as expectativas e sim, esse jogo remete aos tempos do Super Nintendo e quando ele fala da inspiração em Earthbound, Undertale e Zelda, isso realmente existe, mas vai até um pouco além. O que existe de fora da demo também é interessante, que são alguns conteúdos que estão no trailer e em outros vídeos aí da produção do jogo, em que mostra, por exemplo, a Mina em cima de algum veículo voador, passeando pelo que parece ser o mapa mundi do RPG. Isso de cara lembra o Final Fantasy VI, quando se estava na Airship e alguns outros jogos também que utilizavam o modo 7, como em algumas batalhas contra chefes em Super Mario World. O modo 7 é uma técnica aí de mapeamento de textura que possibilita a rotação e a distorção de uma camada de fundo. Ao ajustar a escala e a posição dessa camada, dá para aplicar um efeito de perspectiva simples, transformando em um plano de textura bidimensional na horizontal e substitui a altura pela profundidade. Dessa forma é criada aí uma ilusão de gráficos tridimensionais e esse é o modo 7. Isso é algo que não está presente na demo, né? Mas é uma forma de mostrar como ele pega muita coisa do passado para aplicar aqui. O design e as cores desse RPG lembram muito o Earthbound, que é o Modern 2 no Japão, né? E que esse ano, inclusive, faz 30 anos. Então, Crystal Story pega esse esquema de design que é visto muito nos personagens e inimigos que aparecem no cenário. A demo está disponível em 2 pedaços de capítulos diferentes e o primeiro que eu joguei começa dentro da casa da personagem, à noite, com um aspecto que ela parece estar em uma dimensão paralela da real dela. Não dá para saber e ela acorda assim com o telefone tocando. O cenário tem bastante a pegada dos anos 90. Fala meus caros, eu sou o Otávio, você está no canal Game Shark BR e enquanto jogo Final Fantasy VII Rebirth, a segunda parte do remake de Final Fantasy VII na nova geração, posso dizer que se a Square Enix pretende seguir um caminho diferente em Final Fantasy IX, mantendo o estilo que remete mais ao passado, ela pode pegar inspiração em outro RPG de outra franquia da empresa que parece estar saindo muito bem, apesar da gente não ter números oficiais de vendas, que é Star Ocean, mas no caso aqui a inspiração seria em Star Ocean The Second Story R, remake do Star Ocean 2 de PlayStation 1, com uma estética que parece ter agradado aos jogadores, particularmente me agrada muito, e é interessante notar que ao olharmos as opiniões de jogadores na Steam, descobrimos que o jogo mais bem avaliado da empresa na plataforma não é um Final Fantasy nem um Dragon Quest, que são as principais franquias dela. Bom, o site espanhol 3D Juegos PC fez um estudo verificando as classificações dos jogos da Square Enix lançados nos últimos 3 anos, principalmente os RPGs, naturalmente, e o Star Ocean The Second Story R, lançado perto aí do fim de 2023, é o que recebeu as melhores avaliações. Para a gente não perder tempo, eu vou mostrar aqui a lista dos 10 primeiros colocados mais bem avaliados da Square na Steam e você vai ficar impressionado que apenas 2 jogos novos estão nessa lista aqui. Começando, liderando a lista, o Star Ocean The Second Story R com 96% de avaliação positiva, coisa absurda de boa essa nota, e se fosse no Metacritic teria ganhado ali um selo Must Play e estaria entre uns jogos de maior nota da plataforma. Isso mais uma vez eu digo, considerando só a versão da Steam.
Depois vem o Octopath Traveler 2, esse sim um RPG novo, com 95% de aprovação, um dos melhores RPGs lançados em 2023. O Vini do Games Rules, inclusive, deu seu voto como o melhor RPG de 2023 na categoria JRPG tradicional. Se você não viu essa premiação, eu vou deixar um card aqui em cima que você consegue acessar da descrição do vídeo também para você ver depois. Aí em terceiro lugar vem o Final Fantasy 1 Pixel Remaster, que legal isso, né? O primeiro Final Fantasy é o mais bem colocado aqui nessa análise de 3 anos da Steam, com 94% de análises positivas. E aí você vê que até o 10º colocado ali só vai ter mais um RPG recente, que é Final Fantasy VII Remake Intergrade. Os outros são todos remakes ou remasters, beleza, eles foram lançados recentemente, mas são remakes e remasters, para vocês verem como quando realmente é bem feito, a galera realmente apoia e mostra que realmente está gostando. É bom para os dois lados, que a Square, que não tem um custo alto na produção, claro, custo baixo, mas fazendo bem feito, não é como fizeram que um Chrono Cross, por exemplo, e é bom para os jogadores que têm em mãos uma versão atualizada, adaptada dos seus RPGs favoritos, principalmente ali dos anos 90. São ambos tirando proveito aí da nostalgia e da qualidade. Agora, melhor proveito ainda é poder pagar mais barato no jogo que você está de olho e quer pegar uma promoção. E você pode usar os meus cupons de desconto da Alien Gamer, que oferece descontos não só em jogos, mas em gift cards e softwares também. O que é mais importante quando a gente compra online é que eles garantem compras legais e seguras, pois trabalham com códigos originais e genuínos de cada fabricante e contam com suporte 24 horas. E você pode comprar gift cards da Steam, do Xbox, da PlayStation, da Nintendo. Não só jogos não, e meu cupom vale para tudo isso. Então anota aí para você usar, é o GameSharkBR5 para obter um desconto de 5% em toda a loja e GameSharkBR30 para um desconto de 30% em pacotes do Office. Então, aproveite os cupons, boa sorte na promoção e encha esse carrinho com o que você precisa na Alien Gamer. Agora, para não ser injusto e não trazer apenas os dados de uma faixa de tempo, mas sim analisando todo o histórico, ainda assim, Star Ocean 2 Remake continua muito bem avaliado. Essa já é uma lista histórica dos jogos da Square Enix, ranqueada no SteamDB, e a porcentagem diminui um pouco, mas mantém o top 3. Veja que apenas muda as ordens das duas primeiras posições, Octopath Traveler vem em primeiro e o Star Ocean em segundo. Aí na terceira posição já aparece o Final Fantasy IX clássico, o Dragon Quest XI em quinto, mas enfim, tem apenas 5 meses que Star Ocean 2 Remake foi lançado e ele tá lá bem alto nas avaliações. E por que todo esse papo aí de avaliação boa? É que na última semana de março, a Square Enix trouxe novidades para os fãs. Fala meus caros, eu sou o Otávio, você está no canal GameSharkBR e não dá para dizer que a Square Enix não está se esforçando ao máximo para retomar seu caminho de jogos que realmente sejam memoráveis para os jogadores. Faz quase um ano que Takashi Kiryu, novo CEO da Square Enix, fez um discurso carismático para os fãs da franquia, até falando de sua própria experiência de infância e adolescência com a Square e com a Enix, da qual já era fã de Dragon Quest e que pediu aos pais o presente antecipado de Natal, que era o primeiro Final Fantasy. Foi um discurso que falava muito do seu carinho pela empresa aí desde pequeno, mas que ainda não deixava muita confiança, já que o discurso antigo da empresa sobre o já falido NFT continuava com o novo CEO. Já em janeiro de 2024, ele deu uma declaração que queria focar mais em qualidade do que quantidade, mas não explicou com tanta clareza, mas parece que a ideia é ter AAA de qualidade junto a outros mais contidos também de qualidade e que tragam um bom retorno. Bom, cada um pode pensar dessa frase o que bem imaginar, já que ela não foi aprofundada. Eu, por exemplo, penso que teremos mais jogos estilo Final Fantasy VII Rebirth, mesclados com algum Octopath Traveler e um Power Wash Simulator, com um outro remake e remaster entre eles, e não veremos mais coisas como Pawn Stars, Babylon's Fall, Forspoken, mas isso vai da interpretação de cada um, já que não houve aprofundamento nesse tema. Até te convido aí a comentar o que você acha que vai acontecer mesmo, como você interpreta essa declaração.
Agora em abril vem mais uma fase das mudanças que Kiryu quer fazer dentro da Square Enix, promovendo a velha guarda de RPGs de sucesso na franquia para cargos executivos. Entre esses promovidos encontra-se Tomoya Asano, a mente criativa por trás de várias séries que foram bem recebidas na empresa, como Full Metal Alchemist, Final Fantasy 3 e 4 de DS, Bravely Default e mais recentemente Octopath Traveler, Triangle Strategy e Live Alive Remake. O outro é o Takamasa Shiba, de séries como Drakengard, os dois primeiros Valkyrie Profile e mais recentemente o produtor de Geofield Chronicle. E teremos também Naoki Yamaguchi, que começou trabalhando com efeitos visuais em Final Fantasy XII e ficou com a série desde então até se tornar o diretor de Final Fantasy VII Rebirth. Agora todos eles compartilham espaço com outras figuras influentes da empresa, como Naoki Yoshida, a força motriz por trás de Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV, e Yoshinori Kitase, um dos produtores-chave da saga Final Fantasy. Essas promoções parecem não ser apenas aí um reconhecimento, claro, de suas contribuições individuais, mas também passa um sinal claro do compromisso da Square Enix na reformulação que a empresa pretende fazer. No papel de diretores executivos na Square Enix, esses caras têm em suas mãos uma influência notável dentro do conselho e dos rumos que a empresa quer tomar, pelo menos nessa área de games. E se você vê, com o Takashi Kiryu, eles vão ficando, vamos dizer assim, mais soltinhos, né? Começa até a fazer algumas brincadeiras com o público, meio que confirmando alguns RPGs, mesmo sem confirmar. O Naoki Yoshida, por exemplo, o Yoshi P, faz alguns dias aumentou a curiosidade e a empolgação de todo mundo que espera por Final Fantasy IX Remake, meio que dando um vislumbre do que está por vir. Esse momento especial aconteceu em um evento chamado PAX East, onde ele revelou algumas novidades sobre outro jogo da franquia, Final Fantasy XIV Dawn Trail. Nesse evento houve a apresentação da DLC do MMORPG, mas o que realmente virou assunto entre os fãs foram os bônus digitais, que parecem ter uma conexão especial com Final Fantasy IX. Você vai ter, por exemplo, a Airship Arc feita a partir do Eidolon de Final Fantasy IX. Esses presentes digitais incluem uma miniatura da Princesa Garnet, também conhecida como Dagger, né? E até um pincel. O Final Fantasy original foi um marco aí na indústria dos games, deixando uma marca duradoura no gênero dos RPGs. A Square, a empresa por trás dessa obra-prima, surpreendeu a todos com a sua capacidade de inovar e transformar um sucesso em um legado. O mais impressionante, porém, é a coragem que a Square demonstrou ao se aventurar em novos terrenos com a sequência do JRPG, algo que ela faria recorrentemente desde então. Final Fantasy II rompeu com o convencional, trazendo mecânicas de jogo inovadoras e uma trama mais complexa, algo raro na época. Esse jogo está repleto de conceitos muito interessantes e mesmo após 35 anos ainda possui potencial para um remake real e que revitalize esse capítulo. Eu vou te explicar todos os detalhes do porquê agora. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. É importante destacar que Final Fantasy II foi um marco na indústria dos games. Ao contrário de seu antecessor, ele foi concebido com foco intenso na narrativa, o que exigiu personagens únicos e bem desenvolvidos. Essa decisão foi uma verdadeira revolução na época, já que a maioria dos jogos se concentrava mais na jogabilidade do que na história. Em Final Fantasy II, os personagens não são apenas bonecos na tela, eles têm suas próprias histórias, sonhos e desafios, o que os torna muito mais reais para os jogadores. E o que o torna mais rejeitado é a sua constante aparição em último lugar em listas de ranking dos capítulos principais da franquia. Não porque seja efetivamente ruim, mas porque no caso de Final Fantasy é natural que em qualquer lista de jogos classificados é necessário ter um último colocado e ele acaba sendo uma opção fácil de se colocar nessa posição. O RPG só foi lançado no ocidente oficialmente depois de muitos anos e a essa altura a série Final Fantasy já tinha nos oferecido aí jogos maiores e melhores, o que tornou difícil para muita gente dar a devida atenção à primeira sequência da série. Em Final Fantasy II é importante entender o cenário em que ele foi concebido. No final dos anos 80, a Square, então uma pequena empresa de jogos japonesa, estava enfrentando aí dificuldades financeiras.
Seu destino mudou com o lançamento de Final Fantasy em 1987, um RPG ambicioso que cativou os jogadores com sua história envolvente e jogabilidade inovadora. O sucesso inesperado desse título não só salvou a empresa da falência, mas também abriu caminho para uma sequência. Ao planejar Final Fantasy II, a equipe liderada por Hironobu Sakaguchi estava determinada a não apenas replicar o sucesso do primeiro jogo, mas também a expandi-lo de maneiras significativas. Embora o sucesso do primeiro jogo tenha estabelecido uma base sólida, trouxe consigo também expectativas elevadas. A equipe estava ciente de que precisava inovar para manter o interesse dos jogadores, e isso os levou a tomar algumas decisões ousadas em termos de design e narrativa. Nesse período, a indústria de videogames estava aí em uma fase rápida de evolução, com novas tecnologias emergindo e as expectativas dos jogadores crescendo. A Square queria que Final Fantasy II fosse mais do que apenas um jogo, mas uma experiência que empurrasse os limites do que era possível em um RPG. Essa ambição se refletiria em todos os aspectos do jogo, desde a sua história complexa até seu sistema de jogo inovador. Com esse contexto em mente, podemos começar a apreciar a magnitude do que a Square estava tentando realizar com Final Fantasy II. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada que não só definiria o futuro da série, mas também influenciaria o desenvolvimento do RPG por décadas. A criação de Final Fantasy II foi marcada por uma visão ambiciosa e o desejo de romper com as convenções estabelecidas pelo seu antecessor. Desde o início, a equipe de desenvolvimento, liderada pelo Hironobu Sakaguchi, tinha uma ideia clara. Eles queriam que esse novo capítulo trouxesse algo novo e emocionante aí para a mesa. A primeira e mais significativa mudança foi na narrativa. Enquanto o primeiro Final Fantasy focava em uma história mais genérica de heróis em uma missão, Final Fantasy II se aventurou em um enredo mais complexo e personagens com motivações profundas. Essa abordagem foi uma novidade no mundo dos RPGs da época, onde histórias superficiais e personagens genéricos eram a norma. Final Fantasy II, com sua história de resistência contra o Império Maligno, introduziu um nível de profundidade e maturidade que era raro nos jogos da época. Além das inovações na narrativa, a equipe também buscou revolucionar o sistema de gameplay. Enquanto o primeiro jogo utilizava aí um sistema de níveis tradicional, Final Fantasy II inovou com um sistema de habilidades que se desenvolvia com o uso, uma ideia radical para a época. Isso significava que, em vez de ganhar pontos de experiência e subir de nível de maneira tradicional, os personagens de Final Fantasy II se tornavam aí mais proficientes nas habilidades que mais usavam. Essa mudança não só diferenciava o jogo de seus contemporâneos, mas também permitia aos jogadores uma maior personalização e envolvimento no desenvolvimento dos seus personagens. Essas inovações não vieram sem desafios. A equipe teve que lidar com limitações técnicas e garantir que o novo sistema fosse equilibrado e agradável. No entanto, essas dificuldades não impediram a Square de perseguir sua visão, criando um jogo que não só desafiava as expectativas, mas também expandia as possibilidades do que um RPG poderia ser. O design de Final Fantasy II foi influenciado pela necessidade de criar um mundo mais vasto e detalhado do que o primeiro jogo. Kazuko Shibuya, responsável pela arte em pixel, teve um papel crucial na criação de sprites mais expressivos e cenários detalhados. Isso permitiu uma imersão maior no mundo do jogo e uma conexão mais profunda com os personagens. A arte de Final Fantasy II não apenas era uma melhoria técnica, mas também uma expansão artística, refletindo o enredo mais complexo e emocional do jogo. Do ponto de vista técnico, a programação de Final Fantasy II representou um salto significativo em relação ao antecessor. Com um novo sistema de habilidades e um enredo mais complexo, a equipe de programação, liderada por Nasir Gebel, e se você mesmo que está me vendo, tivesse aí que pegar um jogo que é muito ruim, mas muito ruim mesmo, e fosse desafiado a achar pelo menos uma única qualidade em um mar de gameplay intancável, eu me propus esse desafio e o resultado você vai ver agora. Fala, meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Bom, essa aqui é uma nova proposta para o canal que, se der certo, eu vou seguir fazendo e trazendo por aqui junto dos outros vídeos. O desafio consiste em pegar RPGs que são de consenso geral muito ruins e encontrar pelo menos
um ponto positivo nele. Não é aquele RPG que você jogou, mas que por algum motivo deixou de lado, não gostou de uma mecânica, algo do tipo. Eu tô buscando os bumps 3D dos RPGs, aqueles que pecam aí em todos os quesitos, aqueles que você vai precisar de um olhar extremamente focado para conseguir achar alguma coisa que vale a pena. E para começar, o sorteado foi um jogo do PlayStation 3, tido não só como o pior RPG do console, mas como um dos piores jogos do PS3, o Magus. Vem comigo e vamos ver se vocês acham também alguma coisa que dê pra dizer que é um ponto positivo. Ah, e aproveita e comenta aqui outros RPGs também terríveis de digerir pra gente trazer esse novo quadro aqui. Bora! Bom, então vamos lá. Vamos ver o que tem de tão especial nesse jogo pra que ele se torne aí o pior do PS3, né? O pior RPG de PS3 e um dos piores jogos do PS3. Como eu disse, eu tenho que achar pelo menos uma coisa de bom no jogo. Eu fui ver, a pronúncia dele é Magius, mas vamos ficar nessa não. Vamos de Magus mesmo. De cara a gente já vê que o gráfico não é bem assim, um gráfico de jogo de PS3, né? Ele é um jogo de PS3, mas o gráfico tá passando bem longe disso. Sabe aquela coloração chapada? Uma coisa meio maltada, tipo do Game Boy Advance, por exemplo? A cor tá mais ou menos desse estilo, assim. Ele não tem nada de mana pra usar nenhuma dessas, mas parece que ele não tem essas magias ainda. Nossa. Oh, menino lindo! Eu não sei se um PS2 aguentaria rodar isso aqui, mas pra PS3, isso aqui tá parecendo, galera, aqueles jogos de PC mais do início dos anos 2000 mesmo, sabe? E aí, como é que eu saio daqui? Olha o andar do sujeito. Repara no andar do sujeito. Que loucura. Não, dá pra ficar meio zonzo com esse aqui, inclusive. Ah, tem um ataquezinho especial aqui. O R1 solta magia tranquila. E o L1 solta esse especial aqui. Beleza. Nossa, no meio da luta ele me avisa disso aqui, tá? Eu não posso abrir de perto, não. Eu tenho que abrir de longe. Eu tenho que abrir a caixa de item de longe. Eu não consigo abrir perto, não. O cara já me viu ali. Ah, achei que ele ia ficar esperando. Opa, no meio da luta aqui ele já me avisa que eu subi de nível. Deixa eu ver se ela dá conta sozinha. Olha lá, ela tá dando conta sozinha. Eu vou deixar ela lá, viu? Vai resolvendo aí que eu vou olhar umas coisas aqui. Ela não morre, eu não tenho nem noção aqui de quanto tá o HP dela. Eu tô perdendo HP aqui, não... Tem que mirar direito nos caras, eu não tô conseguindo. Tô preso aqui. Esse knockback aqui eu perco vida. Nossa, mas... Quem que é esse que tá me atirando aqui? Ele tá me atirando com a zarabatana. E eu consegui nível 3 aqui de uma vez, no meio da luta. Ele já pausa. Aí aqui eu posso, ali no canto direito ali, eu posso... Em qual botão eu posso colocar? Quadrado, triângulo ou bolinha? Beleza, vou deixar aqui no quadrado. Vamos usar. Ó, o negócio é bom. Mas a textura, vou te falar, viu? Desses gráficos aqui. Parece que tá naquela fase inicial. Quando você tá criando o jogo, e aí você faz só ali um protótipozinho. Ah lá, eles vão tudo pra cima dela e não vem pra cima de mim, não. Eu vou ficar aqui quietinho aqui, vamos ver se alguém vem. E ela não morre. Eu bobear, ela vai dar conta de todo mundo. Agora veio todo mundo pra... Eles vieram pra cima de mim, mas na verdade eles queriam ir pra cima dela, né? Vou detonar aquele ali. Olha lá. 200 anos depois. Nossa, muito ruim isso aqui, cara. Eu só uso essa magiazinha aqui. Tudo bem que tá só no começo, né? Mas... Pelo menos deixa eu matar o chefão. Ela matou ele. Ela fez tudo sozinha. Eu não preciso fazer nada. Só assistir. Um jogo que a jogabilidade de luta era assim. Não era RPG, mas o Xena
do PS1, Xena Princesa Guerreira. É muito melhor do que isso aqui, o sistema de combate dela. Mas enfim. Nossa, que coisa mais caótica isso aqui. Ele não faz nada, ele só me olha. Ó, onde é que eu vou acertar ele pra ele deixar de ser bobo? Ele tá flutuando aqui, né? Ele tá flutuando aqui, assistindo. Vamos para o primeiro chefe, então. Vamos ver se o chefão empolga mais do que eu vi até então, né? Opa, vamos lá. Deixa eu ir no chefão aqui direto. Pronto, deixei todo mundo em slow. Ele é bem lento, então ele custa me acertar. Deixa eu deixar ele me acertar pra ver. Até que arranca bastante HP, né? Se eu ficar aqui pertinho dele, ele fica tomando dano de fogo lá e não tá nem aí. Agora foi a vez dela ficar só assistindo. Eu não espero que vai implorar pela vida, né? Me to know the crime of every prisoner? I don't know or care who you are. Olha, eu não sei não, mas acho que tem jogo de PS2 que se sai melhor do que isso aqui, hein? Eu tava falando que não se compara gráfico de PS2, mas talvez compare sim. Yes. Exactly. Nossa, Yes. vou ser sincero, o diálogo aqui não faz diferença. Eu vou pegar a primeira magia azul aqui. Nossa. Magia azul é assim, então? Que merda. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Fala, meus caros. Eu sou o Otávio, você está no canal Game Shark BR e parece que se tornou comum ouvir sobre o fim de algum jogo para celular ou serviço online a cada semana. Recentemente, no fim de 2023, o Dissidia Final Fantasy Opera Omnia entrou para a lista de jogos descontinuados pela Square Enix. Esse ano já foi o Dragon Quest Tact, Fullmetal Alchemist vai ser o próximo, Xenoverse, o jogo do Yoko Taro com a Square Enix, também vai de arrasta para cima. Nos últimos anos, outros jogos da empresa, como o Final Fantasy VII The First Soldier, Kingdom Hearts Union Cross, Darkhold e Echoes of Mana, também foram encerrados. A gente pode até falar do fracasso ou não que esses jogos tiveram, mas outros de muito sucesso foram descontinuados com o tempo e, claro, de forma mais gradual, né, já que seu sucesso, seja no mobile ou seja em jogo como serviço, tem sua curva de vida. Tem o caso de Final Fantasy Record Keeper, que chama a atenção por seu grupo fiel de fãs e a riqueza de suas interações entre personagens de diferentes jogos aí da franquia Final Fantasy. E mesmo com o sucesso, parece ter chegado no seu pico de vida útil, teve sua queda e foi fechado sem muita cerimônia. Era um jogo muito bom e com um bom público, um RPG de celular que me prendeu assim de um jeito como quase nenhum conseguiu, assim como ainda é o Brave Exvius, que tem 2 RPGs disponíveis, e no fundo a gente sabe que um dia eles vão ser simplesmente desligados e se tornarão inacessíveis também. Só que como ficam aí o destino das narrativas, as memórias compartilhadas nesses jogos, quando eles são descontinuados? Antes dessa leva atual de cancelamentos, eu particularmente vivi um momento de um Final Fantasy que eu nunca pude jogar e nunca vou conseguir também, já que quando eu pensei em pegar ele, os servidores foram desligados e ponto final. As areias do tempo vão fazer o seu papel de enterrar ele no passado e seguir em frente. O RPG em questão era o Mobius Final Fantasy, que chegou do nosso lado em 2016 e naquela época foi um dos jogos que eu mais queria jogar. O que se dizia do RPG era que ele oferecia uma experiência única, combinando aí a praticidade dos jogos mobile com a grandiosidade típica dos jogos de console, chamava a atenção com seus gráficos 3D que eram impressionantes e por sua qualidade visual também.
A Square Enix tinha convocado uma equipe de estrelas para desenvolver o jogo. Tinha o Yoshinori Kitase, o Kazushige Nojima, todos conhecidos aí por seu trabalho em Final Fantasy VII, e outros RPGs famosos da franquia também. Da mesma forma que eles revolucionaram os RPGs nos consoles, se imaginava que eles fossem fazer isso também no mobile. E eu cheguei a baixar o jogo, mas meu celular na época não aguentou e eu tive que desinstalar e esperar uma próxima oportunidade quando eu tivesse um celular melhor ou saísse no PC. E ele saiu em 2017 na Steam e nesse mesmo ano ainda veio uma collab com Final Fantasy XII, que me deixou mais motivado até pelo trailer que colocava o Gabranth com as mandrágoras de uma das caçadas do jogo. Essa luta, inclusive, que se você não fosse bem preparado, ia te dar trabalho. Bom, mas aí eu baixei ele no PC, mas naquele estilo. Tenho tais tarefas para fazer, tenho esses jogos para jogar na frente, deixo ele na fila e depois me divirto com ele. Só um parêntese aqui antes da conclusão, a gente deixar jogos aí na fila para jogar sabe-se lá quando, ou quando você sentir que é o momento, é completamente normal. Final Fantasy 1 mesmo, eu demorei vários anos para pegar e ir até o fim. Isso quando eu já conhecia o Final Fantasy, então isso é normal. Se você gosta, cedo ou tarde você vai pegar o game. Não há essa necessidade de ansiedade para ficar zerando tudo no momento em que sai. Mas voltando para o Mobius Final Fantasy, já era o ano de 2020 e a Steam mandou uma mensagem que o RPG não estaria mais disponível. Eu nunca iria ter a oportunidade sequer de experimentar o jogo, já que os servidores foram desligados. E esse vídeo tem a Square no título, principalmente porque eu tenho particularmente notado como isso tem acontecido muito em relação a ela. Mas vale para todas, ou quase todas as desenvolvedoras de games. Não estão deixando aí nenhuma forma de registro histórico ou preservando suas criações. Vai chegar um momento em que isso pode afetar jogos que você está curtindo muito hoje em dia. E aqui chega o verdadeiro motivo desse vídeo existir. A difícil tarefa de preservar jogos. Aqui eu tô falando muito de jogos para celular, mas principalmente os anos 2000 reservaram uma fase incrível nos games. Estávamos chegando ao fim da geração 32 bits e entrando na geração dos 128 bits, que seria a última a ser chamada dessa forma, já que a divisão de categorias por bits tornou-se obsoleta. Dessa forma, a geração que começou na metade da década de 2000 passou a se chamar de sétima geração de consoles. E claro que em todas elas tivemos RPGs incríveis e continuando o vídeo que eu fiz sobre os RPGs dos anos 90, eu vou mostrar a vocês os melhores RPGs de cada ano nessa década de 2000. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Bom, no vídeo que eu fiz sobre os anos 90, vimos como foi uma era de ouro para os RPGs, principalmente para os JRPGs, que se popularizaram principalmente na segunda metade da década, com a chegada de Final Fantasy VII. Nos anos 2000, o Ocidente também começou a ter mais títulos em evidência e você vai notar com o passar dos anos aqui que a balança começa a perder força do lado dos JRPGs e se equilibrar nos RPGs ocidentais. Na verdade, em determinado momento, essa balança muda até de lado. Preciso também dizer que essa lista traz os melhores dentre o que eu joguei e seu respectivo ano de lançamento. E esse ano de lançamento é a data inicial mesmo. Naquela época era comum um jogo sair em um ano no Japão, por exemplo, e só algum tempo depois ser localizado no Ocidente. Obviamente não joguei tudo de cada um desses anos, ainda tem muita coisa para conhecer, então isso aqui é uma visão minha do momento e essa lista um dia pode até mudar. Mas até então, esses são os melhores RPGs de cada ano. Aproveita e vai montando sua lista também para comentar aqui embaixo e para a gente poder comparar.
Ano 2000, o ano que fecha o século XX, viu também o começo do fechamento de uma geração nos games. Enquanto PS1 e Nintendo 64 iam começando a ficar para trás, PS2 já tomava conta do recinto, com um Dreamcast bem atrás e com a expectativa do que GameCube e Xbox fariam no ano seguinte. Escolher o melhor RPG de 2000 é realmente dificílimo. A gente recebeu muitas coisas boas como Breath of Fire 4, Dragon Quest VII, Grandia 2, Paper Mario, Digimon World 2, Time Stalkers, Persona 2 Eternal Punishment, meu Persona favorito inclusive, Silver, Skies of Arcadia, Tales of Eternia, Vagrant Story, o único jogo de PS1 a tirar nota máxima na Famitsu, Phantasy Star Online, Diablo 2 e teve vários lançamentos de novas IPs que se tornaram importantes para o nicho, como Deus Ex, Dark Cloud e Summon Night. Enfim, de tanto eu falar aqui, você deve estar até querendo pegar um DeLorean e voltar para os anos 2000 para vivenciar isso tudo novamente. Mas aqui teve um RPG que para mim se sobressaiu no meio de tantas coisas boas, excelentes. Esse título foi Final Fantasy IX. Esse capítulo da série voltou às suas raízes com um estilo de fantasia mais tradicional, lembrando os primeiros jogos com personagens e cenários de ambientação medieval, além de um foco maior na magia. Na jogabilidade, Final Fantasy IX introduziu o sistema Active Time Event, que permitia ao jogador acompanhar eventos paralelos envolvendo outros personagens, aumentando a imersão e a profundidade da história. Esse é um RPG que se destacou mesmo com o PlayStation 2 já disponível e com Final Fantasy X sendo muito aguardado. Em 2001 foi um ano que começou a focar mais na nova geração e nos novos portáteis, principalmente o Game Boy Advance. Foi nesse ano que tivemos Baldur's Gate Dark Alliance, o primeiro Golden Sun, o primeiro Shadow Hearts, a estreia de Mega Man Battle Network, o super original Okage, Sega Gaga, Anachronox, Fallout Tactics, Gothic, mas aqui outro Final Fantasy leva o ouro, que é Final Fantasy X, onde os gráficos melhoraram muito, a qualidade das cenas e o sistema de combate é um dos melhores do gênero RPG. Eles deixaram de lado o sistema ATB, que conhecíamos bem, e voltaram a usar um sistema de turnos puro, permitindo também fazer a troca dos personagens de acordo com a estratégia de momento. Além disso, as cenas do RPG trouxeram a primeira dublagem na série Final Fantasy, que deixou a história mais envolvente e ajudou a gente a acompanhar mais profundamente o relacionamento entre os dois personagens principais. « 2002 é um ano também de estreias interessantes. A gente teve Dot Hack, que é uma série que eu preciso jogar e até o meu editor fica me pressionando para isso. Acha que eu tô brincando? Tivemos Arx Fatalis, Dark Cloud 2, Demi Kids, Dungeon Siege, Neverwinter Nights, Final Fantasy Origins Remake dos dois primeiros da série para o PS1, Final Fantasy XI, primeira vez da série no mundo dos MMORPGs, Pokémon Ruby e Safira, Riviera The Promised Land, Suikoden 3, Wild Arms 3, The Elder Scrolls 3 Morrowind e até a estreia de Xenosaga, já que Xenogears não existiria mais. Mas na minha opinião, nesse ano, o topo do pódio foi de Kingdom Hearts. E olha, nem acho ele o melhor da série, não mesmo. Mas galera, o pioneirismo de juntar personagens de Final Fantasy com personagens de várias franquias da Disney em um RPG de ação foi um golaço da Square que ainda não tinha efetivado a fusão, só aconteceria em 2003. Mas até quem não era fã ou não conhecia RPGs ficou curioso com esse jogo. Tenho certeza que ele foi porta de entrada para muita gente. Então, o pódio é dele. No ano de 2003 tivemos novidades muito legais, fossem novas IPs ou com continuações. Foi nesse ano que surgiu Baten Kaitos, Boktai, o primeiro Disgaea,
Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, Final Fantasy Tactics Advance, Mario e Luigi Superstar Saga, Onimusha Tactics, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, Drakengard, Ys 6, meu primeiro Ys, mas meu favorito desse ano foi Star Wars Knights of the Old Republic, KOTOR para os mais íntimos. Eu sempre fui muito fã de Star Wars e inclusive nesse mesmo ano saiu Star Wars Galaxies, MMORPG, que eu nunca joguei, mas o Knights of the Old Republic eu tive oportunidade de jogar logo no ano que saiu, nas saudosas LAN houses. E sendo fã, explorar o universo de Star Wars de maneira única, com escolhas que realmente impactam a história, as mecânicas de RPG muito bem aplicadas, um enredo rico em detalhes, cara, você se sentia parte integral desse mundo. Os personagens eram bem desenvolvidos. Bom, é um clássico, né, que qualquer fã de Star Wars ou de RPGs deveria experimentar. Hoje em dia dá até pra achar ele no celular, então fica aí a dica. Em 2004 foi um ano em que muita gente... 21 anos. Esse foi o tempo que Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, ficou fora da Square. Mas ele voltou agora, 2024, com um jogo feito pela empresa dele, a Mistwalker, e publicado pela Square Enix. Nesse vídeo eu vou te explicar mais sobre essa reconciliação dos sonhos para o fã de JRPGs. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Se tem um ditado que diz que o bom filho a casa torna, com certeza nesse caso aqui ele cai melhor se for reescrito como o bom pai a casa torna, porque é exatamente isso que aconteceu. O pai de Final Fantasy, o Hironobu Sakaguchi, que tinha deixado a Square Enix em 2003, voltou esse ano em parceria com a empresa para sua publicação do seu RPG Fantasian, que estava preso desde 2021 literalmente ao Apple Arcade. Durante a Nintendo Direct de junho foi anunciado que o jogo ganhará uma versão para Nintendo Switch, mas ele vai sair também para Xbox Series, PS4 e 5 e PC via Steam. Mas antes de eu falar mais sobre esse RPG e sobre a volta do mestre, eu quero te mostrar um pouco de como o Sakaguchi foi do céu ao inferno na empresa que ele ajudou a se tornar sinônimo de RPG nos anos 90. Como ele se reergue e como se deu esse retorno. Então aproveita, deixa o like no vídeo, esse simples gesto ajuda demais no engajamento do vídeo e eu agradeço de coração esse seu apoio. A história de Hironobu Sakaguchi com a Square começou durante o seu período no curso de Ciência da Computação na Universidade Nacional de Yokohama, onde tornou-se amigo de Hiromichi Tanaka. Através de Tanaka, ele começou a usar um computador Apple II e se apaixonou pelo jogo Wizardry, a ponto de faltar aulas para jogá-lo. Sakaguchi queria um Apple II para ele, mas como não tinha dinheiro, comprou uma versão mais barata no distrito de Akihabara. Mesmo assim, ainda precisava de dinheiro para comprar o software, então começou a procurar um emprego de meio período. Em 1983, no terceiro ano da faculdade, Sakaguchi e Tanaka procuravam trabalho pela área de eletrônica. Eles conseguiram emprego na Square, uma subsidiária da Danyusha, uma empresa de energia elétrica que estava entrando no mercado de videogames. Sakaguchi escolheu a Square por ser uma empresa nova e menos exigente do que outras grandes já muito bem consolidadas, como Namco e Konami. A entrevista foi informal e ele foi contratado. Na época, Sakaguchi ainda sonhava em ser músico, mas acreditava que trabalhar na Square seria uma boa oportunidade para ganhar experiência em programação. Hironobu Sakaguchi começou sua jornada na Square adaptando um game show da TV e depois se envolveu em The Death Trap para PC 88. O sucesso moderado desse jogo o levou a se dedicar completamente à Square, pausando seus estudos universitários. Seus primeiros jogos foram lançados para PCs e o primeiro título para o Nintendinho foi King's Knight em 1986. Embora esses projetos tenham mantido a empresa financeiramente estável, não foram grandes sucessos e focavam em gêneros de ação que Sakaguchi não gostava.
ele também ganhou a fama de ser difícil de trabalhar. Em 1986, quando a Square se tornou independente, Sakaguchi foi nomeado diretor de planejamento e desenvolvimento. Nesse mesmo ano, após o sucesso do RPG Dragon Quest da Enix para o Nintendinho, ele convenceu o fundador da Square, Masafumi Miyamoto, a permitir a produção de um RPG. Esse RPG foi inspirado em títulos de fantasia como a série Ultima. Sakaguchi sentia que o sucesso ou fracasso desse projeto decidiria seu futuro. Se falhasse, ele deixaria a indústria de videogames e voltaria à universidade. Isso gerou o nome Final Fantasy, refletindo seu sentimento de que esse poderia ser seu último projeto na indústria. Inicialmente chamado de Fighting Fantasy, o nome foi alterado para evitar conflitos com uma série de livros já existente. Felizmente, Final Fantasy foi um grande sucesso, vendendo 400 mil cópias no Japão e lançando uma série de sucesso. Sakaguchi dirigiu os 4 jogos seguintes da série até 1992, quando foi promovido a vice-presidente executivo, reduzindo aí o seu papel criativo. Ele foi fundamental na criação de Chrono Trigger em 1995 e produziu o sucesso Final Fantasy VII para o PlayStation em 1997. Com o aumento das demandas de produção, ele deu mais controle criativo a Yoshinori Kitase e passou a atuar como produtor executivo em Final Fantasy VIII. Ele também produziu jogos como Final Fantasy Tactics e Parasite Eve. Para Final Fantasy IX, Sakaguchi teve um papel criativo maior, inclusive escrevendo o cenário. Durante esse tempo, ele começou a trabalhar no filme de computação gráfica Final Fantasy The Spirits Within, com a intenção de fazer de Aki Ross uma atriz virtual para futuros filmes. No entanto, o filme foi um fracasso financeiro, prejudicando a Square e atrasando. Inspirado nos JRPGs dos anos 90, pixels e clássicos retrôs, esse novo RPG com modo cooperativo se inspira em Final Fantasy XI, em Dark Cloud e na série Mana. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre esse jogo. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. A gente precisa ser realista com as coisas, né? Eu sempre disse e continuo dizendo que o RPG é um gênero de nicho, mas durante os anos 90 alcançou grande popularidade no mainstream. Como tudo no entretenimento, passou por seu ciclo de ascensão, queda e estabilização. Nesse período de estabilidade, temos visto muitos RPGs independentes tentando replicar o sucesso do passado, mantendo o espírito dos clássicos. Vários desses projetos surgem em plataformas de financiamento coletivo como Kickstarter, alguns mais promissores que outros. Esse projeto em particular se destaca como um dos poucos que realmente mostram grande potencial. O estúdio responsável por esse RPG é o Time Seer, composto por 3 irmãos de Perth na Austrália. Seu primeiro projeto é esse jogo, Infinity Night X-Ross, mas eles planejam expandir para outros projetos no futuro e, como desenvolvedores independentes, sonham em se tornar um estúdio capaz de produzir jogos com orçamento AAA, sem depender de microtransações e DLCs caros. E claro, junto a eles está o Hiroki Kikuta, famoso compositor de trilhas sonoras de jogos como Koudelka e Secret of Mana, que está compondo a música para Infinity Nights. A trilha sonora será feita com instrumentos clássicos, fiel aos RPGs dos anos 90. E é o próprio estúdio que trata esse jogo como inspirado principalmente em Final Fantasy XI, Dark Cloud e na série Mana. Nessa campanha do Kickstarter, Infinity Nights buscava arrecadar pouco mais de 36 mil dólares australianos, algo em torno de 134 mil reais, mas já passaram bem desse valor em mais de 30 dias de campanha. Conforme o financiamento cresce, Infinity Nights X-Ross se expande. Apoiar agora oferece a opção
mais acessível e ajuda no desenvolvimento. E dentre as recompensas, os apoiadores podem participar do design de NPCs, testes e acesso antecipado, além de receber itens exclusivos e crédito no jogo. Eles ainda estão tentando uma gamificação em que, se as mensagens deles nas redes sociais forem compartilhadas mais de 1000 vezes, será desenvolvido o modo cooperativo online, além do local que já vai ter. Esse online talvez seja abordado de forma que se inspire em Final Fantasy XI, mas ainda não dá para ter certeza disso. Metas adicionais incluem uma introdução animada e OVAs, explorando a história e personalidade dos personagens, com dublagem de talentos variados. Então, a ambição para fazer esse projeto crescer ainda mais não falta. Esse RPG está sendo planejado para PC e inclusive o jogo foi projetado para ser jogado com um controle. Eles planejam lançá-lo para consoles, pois desejam tornar o jogo o mais acessível possível e o apoio será para todas as plataformas atuais. Eles também esperam disponibilizar o Infinite Nights em vários idiomas de acordo com as metas adicionais. E no planejamento deles está o português do Brasil e estão abertos a sugestões para mais outras linguagens na tradução. O mundo de Infinite Nights é totalmente cooperativo. Os desenvolvedores desejam garantir que todas as atividades possam ser realizadas em conjunto com amigos, refletindo a importância da irmandade. Desde os primeiros minutos no reino, é possível começar uma aventura cooperativa. Isso é uma inspiração no Secret of Mana. Juntos vocês podem enfrentar chefes, resolver mapas de tesouro, fortalecer sua cidade, plantar, preparar poções e tentar novamente. Existem muitos biomas únicos para explorar. Você poderá se mover, desviar, bloquear e contra-atacar com ataques especiais e habilidades poderosas. Eles devem reagir aos ataques dos inimigos com paradas ou mudar suas armas e elementos para causar mais danos às fraquezas dos adversários. Combinar esses elementos com habilidades e ataques especiais cria efeitos ainda mais impressionantes. X-Ross, o protagonista, combina Relâmpago com sua habilidade Shuriken, criando o Storm Shuriken,